Oi gente, aqui é o Wendel, está começando mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é do projeto Avalia Brasil para o 8º ano. Nós vamos estudar aqui o bloco 2, aula 8, e desenvolver duas habilidades. São elas: resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas e resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. A nossa videoaula tem 3 objetivos. O primeiro é estudar o perímetro de figuras planas, o segundo é estudar a área de figuras planas e o terceiro, lógico, é resolver alguns problemas. Vamos começar aprendendo um pouquinho sobre perímetro. O perímetro é a medida do contorno de uma figura. É exatamente o comprimento do seu contorno. Se for um polígono, basta então somar a medida de seus lados, como é o caso do exemplo aqui. Eu tenho um triângulo e tenho a medida de seus 3 lados. O lado maior mede 10 centímetros. Na sequência nós temos um lado que mede 8,7 centímetros e o lado menor mede 5,8 centímetros. Se eu quiser encontrar o perímetro, que eu estou aqui chamando de P, basta eu somar os 3 lados, somar a medida dos 3 lados. Vai ficar 5,8 mais 8,7 mais 10, tudo em centímetros. E a resposta eu já trago aqui, vai ser 24,5 centímetros. Ou seja, o perímetro da figura plana, se ela for um polígono, é facilmente encontrado somando as medidas de seus lados. Aqui mais um exemplo. Eu trago aqui um retângulo. Perceba que o retângulo possui lados opostos de mesma medida. Então ele tem 2 lados maiores, cada um medindo 9,3 centímetros, e 2 lados menores, cada um medindo 3,7 centímetros. Para mim calcular o perímetro desta figura plana, eu devo então somar os seus 4 lados. Está aqui a continha, fácil. 9,3 mais 9,3, novamente, mais 3,7, mais novamente 3,7. Para ganharmos tempo, trago aqui a resposta, que é 26 centímetros. 26 centímetros é o perímetro dessa figura, que eu obtive somando a medida de cada lado. Bem, eu posso também encontrar o perímetro de uma circunferência. Na circunferência, o perímetro é chamado de comprimento. E para calculá-lo, nós utilizamos uma fórmula específica que diz: comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o r. Lembre-se que o π vale 3,14 e o r é o raio da circunferência. Vale ressaltar que o comprimento da circunferência é essa região vermelha. É só essa região periférica. A parte interna não corresponde ao perímetro. A parte interna corresponde à área, que nós vamos ver mais na frente. Então, neste caso, o perímetro, essa região vermelha, dessa circunferência que tem raio 3 centímetros, eu posso encontrar através da aplicação dessa fórmula. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Se o π vale 3,14, então vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio, que vale 3. Fazendo essas continhas, eu trago já a resposta. O comprimento vai ser 18,84 centímetros. O comprimento é a mesma coisa que o perímetro quando nos referimos a uma circunferência. É isso aí. Vamos resolver alguns problemas e estudar um pouco mais. Eu trago aqui a primeira questão da seção Fixando Mais, está na página 89. Diz o seguinte: Flávia desenhou uma figura colorida de laranja na malha quadriculada abaixo. Qual é a medida do perímetro dessa figura? Bem, nós temos que calcular a medida do perímetro dessa figura mais escura, que está na cor laranja, dentro dessa malha quadriculada. Pelo desenho, nós podemos perceber que cada ladozinho do quadradinho da malha mede 1 centímetro. Então, para a solução, basta que eu conte cada lado desse, fazendo o contorno da figura, porque o perímetro é exatamente a medida do contorno da figura. Então, vamos fazer aqui a contagem.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então o perímetro dessa figura é 18 centímetros, porque a medida utilizada é centímetros. Então a alternativa D é a correta, 18 centímetros. Vamos para outra questão. Eu trago agora a quarta questão da seção Fixando Mais. Ela está na página 90. Diz o seguinte: o desenho abaixo representa a planta baixa de um terreno com forma de um trapézio retângulo. Está aqui o desenho da planta com as suas medidas. Isso é muito importante. E eu quero saber qual é a medida do perímetro desse terreno. Ora, se a figura é um polígono, para mim calcular o perímetro, basta eu somar a medida de cada lado. Vamos para a solução. Então o perímetro vai ser a soma de cada lado dessa figura. Então 30 metros mais o lado seguinte 50 metros, mais o lado seguinte 60 metros, mais o último lado 40 metros. Fazendo essa continha bem fácil, dá para fazer inclusive mais fácil de trás para frente, ó. 40 com 60 fica 100, 100 com 50, 150, com mais 30, 180. Então o perímetro é 180 metros. Continha bem fácil de fazer. A alternativa vai ser a letra D. É isso aí, minha gente. Vamos agora estudar a área. E o que é a área? A área é a medida da superfície de uma figura plana. Ou seja, a área é a parte da superfície, a parte interna. Cada figura plana possui uma área específica. E nós encontramos essa área através de fórmulas. O quadrado, por exemplo, a sua área é encontrada através da fórmula lado vezes o lado. A área é essa região laranja da figura. Então a área do quadrado é lado vezes o lado. Medida do lado vezes a medida do lado. E se a figura for um retângulo? O retângulo tem a base e tem a altura. Para encontrar a área, eu multiplico base vezes altura. A área é essa região laranja da figura. Se a figura for um paralelogramo, o paralelogramo tem base e altura. Novamente, para me calcular a sua área, eu faço a multiplicação da base vezes a altura. A área é essa região de laranja da figura. O losango, ele possui as medidas da diagonal maior, que é essa diagonal superior, e a diagonal menor, que é essa inferior, que está, no caso, na vertical. Para mim calcular a área do losango, a fórmula é a seguinte: diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Lembre-se, cada figura plana possui uma fórmula específica para calcularmos a sua área. O trapézio, ele possui uma base maior, uma base menor e uma altura. Para calcular a sua área, nós utilizamos a seguinte fórmula: base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Fique atento, estude bastante estas fórmulas, elas sempre são utilizadas nas questões de geometria plana. Trago também o triângulo. O triângulo possui uma base e uma altura. Para calcular a sua área, a fórmula é o seguinte: base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área do triângulo. E o círculo? O círculo possui uma fórmula bem específica. Lembre-se que a área do círculo é a região interna. A área agora é a região interna, a parte de laranja. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. π é aquele valor constante que mede aproximadamente 3,14. π vezes o valor do raio ao quadrado. Raio vezes raio. É isso aí. Vamos resolver alguns problemas e estudar um pouco mais sobre área. Eu trago aqui a primeira questão da seção Fixando Mais. Está na página 95. Diz o seguinte:
Na imagem abaixo temos as medidas de um campo de futebol society. Está aqui o campo e suas medidas. Quantos metros quadrados de área possui esse campo de futebol? Opa, nós devemos descobrir a área do campo de futebol. Vamos para a solução. Olhando para o campo de futebol, já percebo que ele tem a forma de um retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura. Então eu tenho aqui como a base 40 metros e como altura 20 metros. Então vou multiplicar 40 metros vezes 20 metros. Continha fácil, 40 vezes 20 vai dar 800, né? Metro vezes metro, metro ao quadrado. Atenção, a área é dada em metros quadrados quando o lado estiver em metro. Metro vezes metro, metro quadrado. Então a alternativa correta vai ser a C, ó. 800 metros quadrados. É isso aí. Vamos para outra questão. Trago aqui a quarta questão da seção Fixando Mais. Está nas páginas 96 e 97 do material do Avalia Brasil. Diz o seguinte: na imagem abaixo temos a planta baixa da varanda de uma casa. Tem aqui a figura da varanda. A pergunta é: qual é a medida da área em metros quadrados dessa varanda? Bem, olhando para a varanda eu consigo perceber que ela pode ser formada por dois retângulos. Vamos para a solução. Está aqui um retângulo, ó, e ele tem uma área. Mas eu posso perceber também, para completar a figura, um outro retângulo que vai ter logicamente outra área. Lembrando que a área do retângulo eu coloquei aqui em cima para a gente se lembrar, ó, é base vezes altura. Então eu vou descobrir a área de um retângulo, que é o área 1. Depois eu vou descobrir a área do retângulo 2, para no final somar, já que a varanda tem as duas áreas juntas, né? Está aqui a área do retângulo 1, que é base vezes altura, 3 vezes 12. Base 3, está aqui em cima a imagem, e a altura 12. 3 vezes 12 é 36, metro vezes metro, metro quadrado. Então a área 1 é 36. Mas tem também a área 2, ó. Na área 2, a base agora é 7 e a altura é 4. Então fica 7 vezes 4. 7 vezes 4 vai dar 28. Metro com metro, metro quadrado. 28 metro quadrado. Já descobri a área 1, descobri a área 2. Para mim descobrir a área total, agora eu vou somar a área 1 mais a área 2. A área 1 vale 36. 36 metro quadrado. E a área 2 vale 28. 28 metro quadrado. 36 mais 28, 64. 64 metros quadrados. Essa é a área total, ou seja, a área da varanda, 64 metros quadrados. Ok, facinha. É isso aí, minha gente. Na nossa videoaula de hoje nós estudamos o perímetro das figuras planas, estudamos a área de figuras planas e resolvemos alguns problemas. É isso aí, valeu e a gente se vê na próxima videoaula.